Bora! Olá, pessoal! Mais um episódio chegando aqui na série Mulheres, especialmente preparada para o ecossistema da PUC Angels. Eu sou a Camila Duarte, presidente do Comitê SG Impacto Positivo, e é um prazer estar aqui para uma conversa que não é apenas atual, é urgente, estratégica e, acima de tudo, humana. Quando nós falamos sobre clima, muitas vezes pensamos em quê? Carbono, temperatura, metas e às vezes até de que algo bem distante da gente. Mas hoje nós vamos falar sobre pessoas, sobre quem sente primeiro e de maneira mais intensa. E muitas vezes talvez a pergunta mais importante não seja quanto o clima mudou, mas para quem ele mudou mais e por quê. Eu quero trazer, antes de apresentar a convidada especial de hoje, alguns dados e um contexto para você entender o quão importante é esse assunto. Alguns dados ajudam a trazer essa dimensão. Segundo a ONU Mulheres, 80% das pessoas deslocadas por desastres climáticos são mulheres. Mulheres têm 14 vezes mais chances de morrer em eventos climáticos extremos, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. E, ao mesmo tempo, representam menos de 30% dos cargos de decisão em políticas climáticas globais. Então, aqui nós temos o seguinte cenário. Quem mais sofre, menos decide. Isso revela ainda algo maior. A crise climática não é apenas ambiental. Ela é social, econômica e, mais uma vez, estrutural. E talvez o maior risco não seja a mudança do clima em si, mas a forma desigual como seus impactos se distribuem. E para conversar comigo sobre esta agenda, eu estou recebendo a Mariana Laranjeira, que é executiva com mais de 20 anos de experiência em área jurídica, gestão de risco, compliance, sustentabilidade e ESG. Ela atua diretamente com conselhos de administração e CEO dos principais fundos de investimentos e grandes empresas multinacionais. Como sócia líder em governança e sustentabilidade na Emerson e ARA, consultoria com sede em Berlim e São Paulo, Mariana é apoiar os clientes a construir negócios resilientes por meio da excelência em governança corporativa e princípios de sustentabilidade. Ela também é conselheira anjo aqui na PUC Angels e cofundadora do Hub Elas no SG. Conselheira pela Fundação Dom Cabral, mestre em Ciências Jurídico-Forenses pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Direito Ambiental e Urbanístico pela FG e especialista em Compliance pela FGV. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui hoje com vocês que nos assistem, né? É um prazer falar de uma temática tão urgente como você trouxe nesse início, também trazendo dados relevantes para a gente conversar um pouquinho, né? E destacar como que esse cenário estruturante, como que a gente pode mudar e como que a gente pode, de fato, como mulheres, ocupar espaços de liderança, de decisões e como isso muda o jogo na esfera social, ambiental, de uma forma, assim, de fato, impactante e muito, muito, muito estratégica e com retorno para os negócios. O impacto não é igual para todos, então a crise climática não pode ser tratada como neutra. E aí eu queria te começar fazendo essa pergunta. A crise climática, ela pode ser considerada também uma crise social e de gênero? Sem dúvida, Camila. Inclusive você trouxe na abertura dados muito importantes sobre isso, né? O que eu diria? Eu diria que essa é uma das perguntas mais importantes que podemos fazer aqui hoje na nossa conversa. E que ainda é subestimada nas salas dos conselhos, tá? E nos comitês também de assessoramento, sejam eles por onde eu passei, comitês de risco, comitê ESG, comitê de compliance, comitê de auditoria, eles ainda são, ainda um tema ainda que não está tão claro, né? Não está tão aberto assim nas salas de conselho. Os dados que você trouxe na abertura, eles são contundentes.
você trouxe que 80% dos deslocados climáticos hoje, né, no mundo são mulheres. O que isso significa? Como que a gente pode traduzir? Significa que 4 em cada 5 pessoas deslocadas em razão de mudanças climáticas hoje no mundo são mulheres ou meninas. Tem uma pesquisa que eu gosto bastante, que é uma pesquisa que foi publicada também no jornal Global Environmental Change, que ele mostra que países com maior desigualdade de gênero, mulheres morrem desproporcionalmente mais nos desastres climáticos. Não por biologia, mas por barreiras estruturais, ou seja, tem menos acesso a alertas, menos mobilidade, mais responsabilidade de cuidado, né? Na década de 90, também existiu em Bangladesh, existiu um ciclone que trouxe, que é um caso bem documentado, inclusive, né, para o nossa espectadora, se tiver interesse depois em aprofundar o tema. É um caso bastante documentado e que mostrou que a mortalidade feminina foi 14 vezes maior. É exatamente esse o recorte, né, que você trouxe no início. Ela foi 14 vezes maior do que a masculina, trazendo e nos ensinando, de fato, que a mulher ela está em vulnerabilidade climática maior, né, socialmente, do que... Não é uma questão natural, é uma questão, de fato, social. E, Camila, nessa minha trajetória, né, que você comentou, são 20 anos trabalhando nessa agenda, né, de sustentabilidade, muito pautada nessas questões climáticas. Eu pude liderar em pelo menos 8 estados brasileiros alguns projetos socioambientais e regiões de fato, assim, muito expostas, né, a essa questão de eventos climáticos extremos e assim, era notório que as mulheres, elas sustentam a reconstrução, inclusive, das comunidades quando acontecem esses eventos climáticos extremos. E elas nem aparecem. Esse dado, por exemplo, você nem vê isso em relatórios ESG, ou relatório de sustentabilidade. Cada empresa escolhe a nomenclatura, mas no fim, o objetivo é o mesmo, né, de fazer o retrato, de fato, dessa contextualização ESG dentro das companhias. E aí você pergunta assim, mas como assim? Elas que são responsáveis por reconstruir? Basta você olhar também, fazer uma sinergia com outros dados. A própria FAO, da ONU, ela traz um dado recente onde mulheres são responsáveis em países em desenvolvimento, ou seja, o nosso país, por exemplo, o Brasil, as mulheres elas são responsáveis entre 60% e 80% na produção de alimentos nesses países em desenvolvimento. Então, significa que a mulher ela está diretamente ligada e exposta a questões climáticas e também trabalha não só por essa questão social, ou seja, a gente está falando aqui de uma segurança alimentar, a gente está falando aqui de um emprego de força feminina na produção alimentícia, né? Então, assim, não dá para negar essa realidade, né, que nós temos, assim, imposta no mundo. Eu acho que faz sentido também trazer aqui para os nossos espectadores que esse assunto ele não é novo, ele não é recente, mas ele já é de longa data. E em 2019 eu tive o cuidado, junto com o professor André Ricci, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós conseguimos publicar um artigo sobre refugiados climáticos na Espanha, né? Inclusive, fica aqui disponível para pessoas que estão nos assistindo, se quiserem depois se aprofundar. O artigo, inclusive, está lá na minha página do LinkedIn. Então, esse era um tema que ainda é marginal nas discussões acadêmicas e corporativas. Você vê que essa publicação é datada lá de 2019, mas é muito atual e os dados atuais mostram que sim, as mulheres são, de fato, as mais prejudicadas e as primeiras a se tornarem, de fato, refugiadas climáticas nesse contexto mundial. Porque elas dependem, né, diretamente da terra, da água, da colheita. A gente acabou de falar sobre essa correlação, inclusive, com a questão da segurança alimentar. Então, a crise climática, Camila, de forma muito sintética aqui, a crise climática ela não é neutra, né? Ela é profundamente desigual.
E enquanto essa desigualdade ela não entrar numa matriz de riscos, por exemplo, dos nossos conselhos, dos nossos comitês de assessoramento, nós continuaremos gerenciando sintomas ao invés de fato ir nas causas raízes dos problemas. Perfeito. E é assustador, né? Quando a gente se aprofunda cada vez mais em relação a isso e a gente percebe o quão distante ainda estamos, né? E para você, assim, quais são os impactos menos visíveis da mudança climática sobre as mulheres? Então, eu acredito, Camila, que assim, o que mais me impacta é o que não tem aparecido nos relatórios, né? Não tem aparecido nos relatórios que nós lemos aí de sustentabilidade de ESG. Mas eu acredito que, assim, para sintetizar um pouco do que a gente está falando, eu destacaria 4 dimensões aqui, tá? A primeira é do cuidado invisível. A gente tem discutido isso, né, sobre a questão do cuidado, principalmente falando de contextos femininos, né, de uma agenda inclusive familiar. Quando a gente se depara com uma seca ou com uma enchente ou até com uma epidemia, né, que acontece muitas vezes pós-desastres, são as mulheres que cuidam dos doentes, das crianças, dos idosos, e esse trabalho ele não para. Você tem uma criança na sua casa, um idoso doente, ele não para, ele só multiplica. E ela só, além de assumir esses cuidados, que inclusive não é remunerado e também não é contabilizado, por exemplo, no nosso PIB, né, pensando aqui numa esfera estrutural mesmo, de governabilidade, ela também não aparece em relatórios de risco das empresas, pensando num olhar técnico para suas colaboradoras, né? Então, assim, quando muitas vezes a gente foca no S do ESG, empresas que desconhecem o tema, ou mesmo pessoas membros de conselho ou de investimentos, enfim, pessoas de fato que estão ali na tomada de decisão, muitas vezes desconhecem que o S do ESG, em primeiro lugar, ele é um olhar para dentro, ele é um olhar para os seus colaboradores, né? Para o seu corpo dentro da sua companhia. E não meramente algo que seja uma benevolência ou que se confunda até mesmo com o conceito de responsabilidade social. Não é. Então, eu destacaria essa como uma primeira dimensão importante aqui, e que realmente não aparece, tá? Em relatórios de riscos, não aparece em relatórios de sustentabilidade, ESG, nada disso. A segunda dimensão que eu gostaria de trazer aqui é sobre, de fato, a insegurança alimentar. Se mulheres rurais são as principais gestoras, né, da nossa produção alimentar, não só na grande escala, mas principalmente na pequena escala, quando o clima colapsa, né, ou seja, quando existe um impacto climático sobre a colheita, por exemplo, é a mulher que vai primeiro redistribuir o pouco que sobra, tanto para os seus filhos como para a sua comunidade, e ela vai comer provavelmente por último, tá? Então, assim, tem esse fator também de insegurança alimentar, né? Tem uma terceira dimensão que também é pouquíssimo discutida, que é, inclusive, algo que eu pude abordar bastante no artigo que eu mencionei, publicado em 2019, que é a migração forçada. Eu acho que esse é um dado também que não aparece, tá, em relatórios, não aparece, e ele traz como que os refugiados climáticos, eles ainda não têm proteção jurídica internacional clara. Não existe hoje, falando de um contexto jurídico mais abrangente internacional, refugiados climáticos, eles não têm esse respaldo jurídico, tá? E as mulheres, como a gente vê que são as maiorias entre as pessoas que sofrem esse deslocamento, né? Sofre o que a gente chama de refúgio climático, existe essa lacuna legal, ética, de governança que ainda precisa ser endereçada e que não é. E que tem a mulher como o principal vetor ali, né? A principal pessoa que é de fato prejudicada dentro dessa situação. Bom, a última dimensão que eu acho que vale trazer aqui também, sobre dimensões que de fato estão renegadas e que não se fala ainda sobre isso, é sobre a invisibilidade corporativa.
mulheres como você, como eu, que né, tivemos uma carreira de destaque aí no mundo corporativo, a gente vê muito profissionais de sustentabilidade, gestoras ambientais, líderes mesmo de comunidade, pensando num contexto social, que carregam essa agenda climática dentro das organizações. Mas muitas vezes essas mulheres, elas não têm o título, ela não tem orçamento e ela não tem um assento na alta administração ou, de fato, nas tomadas de decisões, que cabe ao conselho, para empresas que têm o conselho, ou, de fato, em altas administrações, no poder decisório do C-Level. Você vê poucas mulheres ainda sentadas ali em cadeiras de liderança, pouquíssimas mulheres, ouvidas de fato por uma tomada de decisão mais estratégica, né? E que impacta diretamente essa mulher, não só na sua esfera corporativa, mas também na sua esfera privada. Abordou muito bem, né? Quem mais sofre também é quem entra para resolver, né? É o que mais resolve ali no campo e no dia a dia. E vamos entrar nesse olhar agora da decisão, né? Que você já começou a explorar. O que muda quando mulheres ocupam espaço de decisão na agenda climática? Você tem algum exemplo, algum caso assim que marcou você na sua história? Muito legal essa pergunta, Camila. O que muda, né? Para mim, assim, muda a pergunta que é feita. E isso vai mudar tudo, vai trazer esse impacto, né? Vai trazer uma mudança mesmo sistêmica. É quando traz esse olhar de fato para essas questões mais estratégicas. Quando uma mulher ela entra, por exemplo, né, falando aqui de casos específicos, num comitê de riscos, ela coloca, por exemplo, o olhar na pauta, não só questões técnicas, né, claro, né, independente aqui do gênero, a gente tem uma questão de especialidade técnica, de conhecimento técnico, e que com o passar dos anos você ainda, né, vai melhorando, né, cada vez mais esse conhecimento técnico e aprofundando cada vez mais. Mas quando uma mulher ela entra de fato num comitê de riscos, por exemplo, ela coloca na pauta o impacto climático sobre comunidades vulneráveis, por exemplo, do entorno do negócio, que são diretamente afetadas, né, quando a gente pensa num regime de escala de diretamente ou indiretamente impacto sobre o negócio que se sofre, ou sobre, por exemplo, pegando outro exemplo aqui, cadeias de fornecimento que são dependentes, por exemplo, de água, ou de trabalho rural, que são expostos, por exemplo, ao calor extremo, e que muitas vezes esse olhar mais humano, né, de conhecer ali o famoso chão de fábrica ou colocar o EPI para campo, você traz essa expansão, essa visibilidade sobre coisas que às vezes assim, o perímetro que o conselho tem de visão ou enxerga é pequeno, é limitado. Mas o conselho pode considerar isso como, por exemplo, um risco material. E isso não é algo simplório, né? Isso está, de fato, ligado à estratégia, porque quando a gente coloca riscos materiais, a gente está falando de proteção de ativo, a gente está falando de riscos reputacionais. Ninguém quer ver a sua empresa envolvida em algum escândalo. Então, de fato, trazer esse olhar para uma esfera de riscos, que é o que eu normalmente faço, né, fiz e faço durante esses anos de carreira, eu acho que muda muito o jogo. Mas eu acho assim, eu ao longo também da minha trajetória, eu vejo esse mindset e esse poder de realmente fazer algo diferente para mulheres que ocupam cargos de liderança, e lideranças que eu tenho uma admiração profunda, né? E vou me permitir aqui, inclusive, citar algumas delas, que eu acredito que são mulheres exemplares e que têm uma trajetória fantástica, como, por exemplo, a Marina Grossi, que hoje é presidente do CBEDS, junto com a Alessandra Fajardo, diretora, que conectam o setor empresarial, ou seja, tudo aquilo que a gente está falando, de poder decisório, de financiamento, de iniciativa privada, de fato. Então, elas trazem, né, o setor empresarial, elas trazem essa agenda climática global, né, com essa questão técnica, com rigor técnico e também com essa visão sistêmica. Outra líder que eu acredito que a gente com certeza compactua com a inspiração é a própria Denise Rios, que é SDG Pioneer na ONU,
E ela demonstra exatamente o que eu acredito, que sustentabilidade e resultado financeiro não são excludentes. Na verdade, nós estávamos conversando há pouco, né, Camila, sobre a questão da importância do ROI, né, do retorno, de fato, do investimento financeiro. Então, colocar isso como, de fato, algo sincrônico e não antagônico, né? E ela faz isso também muito bem. Outros exemplos que eu posso trazer aqui, a Aline Locks, que lidera, é a CEO da Produzindo Certo. A gente falou tanto de segurança alimentar e eu que atuo há 15 anos, pelo menos, no agronegócio. A Aline Locks, ela é CEO da Produzindo Certo e ela tem mostrado nos últimos anos que tem muito poder a questão de rastreabilidade, a questão de aplicação de baixo carbono, né, na agricultura. Elas são viáveis e, mais do que viáveis, elas são escaláveis, elas são negócios escaláveis. Tem uma gestora de uma fazenda do interior de São Paulo, a Aline Vick, que ela é gestora da Fazenda Estância, e ela traz muito claro, ela é super reconhecida, inclusive, mundialmente por alguns programas, e ela aplica a agricultura regenerativa, né, que está tão em voga, em alta. Ela traz muito detalhamento isso na prática, assim, né, não de ficar no campo das ideias. Ela traz dados estatísticos que mostram a evolução que foi feita na sua propriedade, na sua fazenda, desde que se empregou técnicas agrícolas regenerativas e sustentáveis, né? Trazendo em números, inclusive, como a rentabilidade tem aumentado em relação a isso. Agora, falando um pouquinho da agenda, por exemplo, de descarbonização, existe uma líder hoje atual, que é a Luane Lemos, que ela é gerente de meio ambiente no Porto do Itaqui. Ela lidera uma pauta de descarbonização portuária. Então, é uma visão que vai muito além do compliance. Ela tem liderado esse movimento, que é uma agenda não só brasileira, mas uma agenda mundial aí na questão de descarbonização de portos. E, por fim, eu acho que eu destacaria duas grandes gigantes aí do mundo corporativo, da indústria pesada, que são a Graziele Parente, que hoje está liderando a agenda na Vale, e a Malu, que lidera essa agenda de sustentabilidade da Suzano, e que demonstram, na verdade, que não só no campo, na área portuária logística, na área financeira, na área de advocacy, mas também na indústria pesada, você vê como a gente trouxe aqui exemplos relevantes, né, do mercado, de mulheres que estão à frente dessa agenda, com essa visão climática e que trazem resultado financeiro. Então, de fato, trazer essa voz para essas mulheres faz toda essa mudança. Faz com que todas, analisando assim, né, um pouco de tudo que eu trouxe aqui para trazer aqui para quem está nos ouvindo, parando para pensar assim, o que elas têm em comum nessa agenda? Elas têm elas fazem com que o clima, na verdade, ele se torne uma agenda estratégica dentro dos locais onde elas lideram essas questões de sustentabilidade. Então, elas estão em posições de liderança, colocando a agenda de clima dentro da estratégia de negócios, né? Então, assim, para além desse impacto qualitativo, você tem evidência, né, de que o conselho, por exemplo, quando ele é mais embasado em decisões técnicas, através dos seus comitês, enfim, ele tem umas decisões pensando num horizonte, inclusive de longo prazo, que é o que o conselho tem por expertise fazer, ou seja, proteção dos seus ativos, proteção do seu negócio, aquele farol mesmo, com um longo prazo mais consistente, e ele é feito quando o clima é, sim, pautado nessa agenda de longo prazo. E, claro, com esse olhar mais distribuído, não só um olhar único, né? Eu acho que é a beleza da diversidade, inclusive, de buscar-se a diversidade nas tomadas de decisões, né, das empresas. Nossa, que incrível! Quantos exemplos! Tem muita mulher boa no mercado. Eu tô te ouvindo aqui, eu falei, meu Deus, que incrível, que maravilha, assim. A gente sabe que tem muito a se fazer, mas que bom que a gente tem evoluído, né, com essa presença
tão marcante, assim, com mulheres que você citou que realmente são incríveis. Dá até um conforto no coração, né? Depois que a gente ouve, assim, sinal de que, poxa, os resultados ambientais, sociais estão melhorando com a presença e a participação delas, mas a gente sabe que temos ainda um caminho ainda pela frente. E fica claro, né, que se as decisões e os investimentos não forem bem direcionados agora, a solução, no fim do dia, ela pode aprofundar ainda mais o problema, né? Então, assim, a gente precisa dedicar realmente esse olhar sistêmico. O capital, por si só, ele não resolve todas as questões, né? A gente fica míope na percepção da solução plena, né? Então, é um exercício que realmente a gente precisa trabalhar de forma mais intensa cada vez mais. E aqui, falando ainda dessa parte, né, que envolve já a questão do financiamento climático, né? Hoje, considera mulheres e territórios vulneráveis? Você tem visto isso? Camila, eu vi muito pouco isso. Ainda sobre essa matéria, é ainda um risco financeiro que ele é muito subestimado. Ao longo da minha trajetória, e se eu for parar para pensar, há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu estava num dos fundos de investimento onde eu atuei, eu me lembro que os bancos faziam questionamentos para a área de sustentabilidade que se traduzia em uma página de Word onde você fazia um check, assim, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Era extremamente autodeclaratório e não se tinha essa visão do mercado financeiro em relação a risco climático. Então, sobre essa questão de financiamento climático, que é a agenda global, não só em relação a mulheres e territórios vulneráveis, mas assim, o financiamento climático como um todo, ele ainda está imaturo. Então, ele, por conta do próprio sistema ter essa imaturidade, digamos assim, que tem melhorado, principalmente com o advento agora de soluções com inteligência artificial e, enfim, com todo o uso de tecnologia, na verdade, não só de agora, mas de décadas aí de investimento, e também vivenciado na prática, né? Inclusive com desastres ambientais que nós tivemos recentemente no Brasil e que causou um default em massa, né? Então, assim, pessoas não conseguiram pagar seus financiamentos e tudo mais. Então, isso acende um alerta, de fato, para o sistema financeiro, o sistema bancário, e faz com que medidas novas sejam retomadas. Então, assim, em 2019, eu pude liderar uma operação de emissão de CRA, que é o crédito de recebíveis do agronegócio, né? E eu liderei essa emissão, e uma das discussões que na época eu conduzi foi exatamente sobre os critérios sociais, que, por exemplo, a gente tem até mesmo no Green Bond Initiative, que é hoje, né, o Climate Bond Initiative é a grande plataforma, mas assim, houve essa discussão. Estou falando de algo recente, são 7 anos atrás, mas ainda, né, já faz um tempinho, mas ainda recente. Então eu vejo que o mercado financeiro ele evolui, mas ele, para exigir que esse financiamento climático de fato considere esse impacto social, ele tem que ter essa lente de gênero, que é o que você falou, né, da questão da miopia. E eu vejo que isso ainda é muito incipiente. Ele ainda não acontece em larga escala, ele acontece num contexto muito pequeno, e você vê que, inclusive, financiadores internacionais, eles têm já se posicionado, trazendo, inclusive, o reconhecimento, né, em projetos com participação feminina, trazendo isso, inclusive, como um requisito, para, por exemplo, trazer menor taxa de juros, ou, enfim, linkar o financiamento com alguma taxa de sucesso, trazendo, inclusive, a questão do risco, né, climático, territorial. Então, isso é um dado e é uma oportunidade de mercado que se abre, né? Mas ainda não virou um critério padrão, tá? Se a gente for falar assim de um critério padrão de elegibilidade para crédito climático, não. Isso ainda não é realizado de forma assim tão abrangente. Nos últimos anos, inclusive, também eu tenho liderado o secretariado executivo da Aliança da Soja Sustentável, que é uma iniciativa que eu co-idealizei,
e apoio os membros da coordenação, e a gente discute o setor de soja nacional e internacionalmente com mais de 650 stakeholders. Isso acontece ao longo dos últimos 4 anos, e uma das discussões que a gente avançou é exatamente sobre essa questão dos critérios de rastreabilidade, de sustentabilidade, e o que a gente tem impulsionado também é chegar aos produtores, sejam eles pequenos, médios, grandes, não importa, mas chegar isso aos pequenos produtores, porque muitos deles são inclusive mulheres, né? Se você voltar lá no dado que nós trouxemos sobre a importância do papel da mulher e como ela traz esse protagonismo, né? Sendo responsável entre 60% e 80% da produção alimentícia num país como o nosso. Então, trazer esse tema é, assim, primordial. E o financiamento climático, ele está concentrado, então ele não está difuso. Então a gente tem trabalhado isso, tanto com o governo, como com instituições financeiras, como com a própria iniciativa privada, com associações que representam esses produtores, para tentar impulsionar esse mercado financeiro e trazer essas linhas num contexto mais sustentável. A gente vê alguns avanços consideráveis nos últimos anos, mas ainda tem muita coisa que pode avançar. E qual o risco da transição energética ampliar desigualdades se não for bem conduzida? Nossa, você tocou num ponto, Camila, que é assim, muito, muito importante, né? A transição energética, ela não só pode ampliar, se não for bem conduzida, a transição energética, ela pode sim ampliar, na verdade, as questões de desigualdades, né? Porque o mais importante, como nós falamos, é trazer essa amplitude de vivência, de experiência, de visão. E se você não tem isso como discussão nos conselhos ou na alta administração, você está, de fato, sendo omisso a questões profundas e estruturais que acontecem. Eu liderei em uma das empresas onde eu atuei, eu liderei essa questão da transição energética, onde a gente teve certificações e tudo mais, tivemos acesso ao mercado livre de energia, substituímos combustíveis, equipamentos, enfim. Mas isso foi possível porque eu estava numa estrutura e num contexto onde a gente tinha capital, onde a gente tinha estrutura jurídica, a gente tinha capacidade técnica, inclusive, para navegar essa transição. O que eu me pergunto, num contexto, e assim, né, Camila, eu atuo fortemente no setor do agronegócio, que hoje é responsável por 30% do PIB no Brasil. Eu fico me perguntando se, com toda essa capacidade, né, foi um processo, de fato, construído a muitas mãos, construído com empenho mesmo de capital, com estrutura. Eu fico me perguntando como é que isso se aplica para uma pequena produtora rural ou um pequeno produtor rural. Ou mesmo, de repente, para até cooperativas que existem, né, de mulheres que são agricultoras, ou até comunidade pesqueira, que tem muito a ver também com a área de portos, né, que eu atuei aí nos últimos 5 anos, que depende até de combustível subsidiado, porque realmente não tem essa estrutura como os grandes têm. Né? E a gente está falando aqui sobre a questão no contexto da tua pergunta, de ampliação dessas desigualdades. Então, assim, a transição energética sem políticas ativas de inclusão, ela vai, de fato, concentrar os benefícios para quem já tem acesso. E se a gente concentra os benefícios para quem já tem acesso, significa que a gente vai deixar para trás exatamente quem mais precisa dessa energia limpa e barata. Então, há potencial risco mesmo no mercado de trabalho, e essa transição energética, ela vai, por exemplo, eliminar emprego. A gente está vivenciando uma era de muitos layoffs, de muito, né, de uma recessão mesmo econômica, onde você vê que essa transição energética, ela pode eliminar emprego, ela vai mudar o cenário, né? Ela vai criar outros empregos, mas ela também vai mudar e eliminar alguns empregos que hoje acontecem, e as pessoas trabalham nesses empregos. Mas esses novos empregos, eles exigem qualificação técnica,
Se você não tem um programa, por exemplo, específico para capacitar mulheres nessa transição energética, com a tendência desses novos empregos, por exemplo, verdes, e reproduzindo essa desigualdade de gênero, né, e principalmente num contexto ampliado, onde você também considera o contexto social onde essas mulheres estão inseridas, você está só aumentando esse grau de desigualdade. Então, no meu ver, assim, a justiça climática, que é um tema muito difundido também hoje em dia, ela não pode ser só slogan, sabe? Ela tem, de fato, que ser vivenciada, praticada, e tem que ser uma pauta que esteja não só nas políticas públicas do nosso país, mas também que seja uma pergunta que seja realizada no conselho, né, ou na alta administração das empresas, e que deve ser feita assim antes de aprovar uma estratégia de descarbonização. Quem que vai ficar de fora? Então, assim, quando eu aprovo aqui a minha estratégia de descarbonização, quem que eu estou deixando de fora? No contexto social e no contexto onde o meu negócio está inserido. Então, são perguntas relevantes e que eu vejo, assim, feitas de forma ou inexistente ou inócua. Eu vejo, assim, claramente isso ainda num processo muito incipiente, evolutivo e que pode acarretar, de fato, essas questões de desigualdade. Com certeza. E você falando, me veio, assim, na mente, né, o papel das grandes que já têm acesso a benefícios diferenciados também, de enxergar esse ecossistema, né, Mari? Isso. Ela não pode seguir sozinha, porque ela vai acabar num deserto. Então, considerar os pequenos nas suas estratégias também como parte dessa distribuição, eu vejo também como uma estratégia que precisa ser discutida melhor e organizada melhor. Até porque dependem, né? Até porque as grandes dependem do médio e do pequeno. Então, totalmente. É uma relação interdependente mesmo. Não pode deixar de fora. Exatamente. Então, eu também, você falando, me veio muito isso, assim, para reforçar. É claro que nós temos muitos dados hoje a gente entende com profundidade os problemas. Eu acredito que nós temos um avanço disso, embora ainda a gente se depare com muita gente incrédula em relação à pauta climática. Tem gente que não acredita ainda, a gente sabe disso, e temos ainda um desafio muito grande, inclusive, de disseminar informações corretas, né, informações consistentes e tudo mais. E aí a gente ainda tem perguntas adicionais para fazer, que é o que nós vamos fazer com tudo isso. E eu queria ouvir um pouco de você, assim, com toda essa sua expertise, sua bagagem, né? Tanto pequenas empresas quanto grandes empresas, o que elas podem implementar agora para realmente começar a integrar o clima e a equidade? Camila, essa tua pergunta é muito boa, porque a gente está falando, né? A gente trouxe toda a contextualização do presente. E agora a gente, partindo aqui para o final do nosso papo, a gente começa a pensar mesmo no que a gente tem de concretude, no que a gente pode construir agora e pensando no futuro, né? Porque é para isso, né, que estamos aqui. Vamos legar de forma boa, né? Vamos legar de uma forma construtiva aqui para o nosso desenvolvimento social, para o nosso país, enfim, para os nossos negócios, principalmente, onde a gente tem liderado aí algumas agendas. O que eu poderia considerar aqui, pensando na implementação que empresas podem fazer hoje, assim, começar hoje? Eu acredito muito, vou listar algumas aqui que de repente pode apoiar um pouco no poder de decisão de pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que a primeira delas é, de fato, a inclusão dos riscos climáticos, né, com o recorte de gênero na matriz de riscos das empresas. Não como item de diversidade, porque muitas das empresas, inclusive a gente tem vivenciado isso na prática, tem adotado a agenda de diversidade como uma agenda ainda marginal na tomada de decisão e na estratégia de negócio. Então, a primeira ação concreta é, de fato, incluir nos riscos climáticos o recorte de gênero, como um risco material, ou seja, quem são os fornecedores mais expostos a eventos climáticos? Até apoiando aqui
concretizando em algumas perguntas. Tem mulheres nessa cadeia dos meus fornecedores, os meus principais fornecedores? Como que é nesse aspecto das mulheres? Elas têm acesso a seguro, a crédito? Elas são capacitadas? Elas têm acesso a essa capacitação? E são perguntas que também podem entrar na pauta do próprio Comitê de Auditoria e Riscos, né? Do Comitê de Assessoramento para esses conselhos, que é onde muitas vezes, principalmente numa área de riscos, é onde você faz de fato a gestão da matriz de riscos da companhia. Então eu acho que a primeira ação concreta e que dá para começar hoje é a inclusão desses riscos climáticos com recorte de gênero dentro dessa matriz de riscos das empresas. Uma segunda ação que eu poderia elencar aqui, eu acredito que é sobre a auditoria, por exemplo, né? Porque uma coisa você já incluir na sua matriz. Você auditar, por exemplo, a sua cadeia de fornecimento, né? Os seus fornecedores, com essa agenda com a lente, na verdade, de gênero e clima de forma conjunta. A regulação europeia, a gente está falando, o Brasil é um país extremamente exportador, né? A gente exporta muito. Já existe a UDR, que tem demorado um pouco na sua regulamentação, mas que a perspectiva é que esse ano, ao final do ano, ela de fato entre em vigor e que vai exigir muita transparência e rastreabilidade da sua cadeia, né? Da sua cadeia de fornecimento. Então, legislações, pressão regulatória em mercados internacionais já estão direcionando para isso. A gente está falando de União Europeia, mas existem países como a própria Alemanha que já exigem uma transparência maior na cadeia de fornecimento de matéria-prima, insumos, enfim, ou produtos que são exportados para lá, independente do país de origem. Então, assim, você já tem isso no seu negócio. E essas empresas que, de fato, já enxergaram isso e que não só cumprem a legislação, mas enxergam uma vantagem competitiva, inclusive para os seus pares, porque imagina que você está lá sentado numa cadeira na área de suprimentos e que você precisa comprar algo, importar algo. Você está lá sentado na sua cadeira de suprimentos de uma agenda global industrial alemã, pegando esse exemplo concreto. Você vai analisar a sua cadeia de fornecedores e aquele que de fato já tiver com o cumprimento dessa legislação, dessa regulamentação, ele vai ter vantagem competitiva sobre um outro player que não tem isso ainda, que não se preocupou, que nem se atentou para isso, ou então que está pedalando o cumprimento porque está falando, teve um adiamento aí de 1 ano, eu vou adiar aqui também a sistematização, a melhoria do meu sistema, a transparência, né, para fornecer esses dados aí na minha cadeia de suprimento. Então perde, você está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, está perdendo vantagem competitiva. Então eu colocaria esses 2 pontos. E acho que um terceiro ponto, né, que acredito que é inerente também, é o fato de você remunerar e reconhecer as mulheres que já estão liderando a agenda climática dentro das organizações, porque muitas delas, como eu falei, muitas delas não carregam título, não tem orçamento, né? Muitas vezes é um orçamento ínfimo e que de fato você não consegue executar, inclusive, o seu trabalho. Então você acaba desperdiçando um talento dentro dessas corporações, inclusive com problema de risco de retenção. Então você acaba tendo alguns problemas que são interligados, às vezes não diretamente, mas problemas que são complexos e que deveria ser monitorado pelo RH, enfim, por quem é responsável por capital humano dentro das companhias. Agora, eu acredito, Camila, que a gente está falando muito assim no cenário de organização, mas eu acredito que a gente também tem que pensar num cenário estrutural. E estrutural, a gente está falando de políticas públicas, que aí é algo mais moroso, é algo não tão rápido, muitas vezes lento, mas que precisa acontecer, para a inclusão, de fato, de diversidade de gênero, como, por exemplo, um critério explícito em composição de conselho, de comitê de sustentabilidade, que é o que tem acontecido também em grandes empresas que estão listadas em bolsa.
você já tem algumas exigências de critérios ESG que vão levar em conta questões de diversidade em cargo de liderança, né? Então, além disso, a gente tem, por exemplo, a Lei de Igualdade Salarial, já implementada no Brasil, e que é uma lei que te obriga até a dar publicidade a essas questões de igualdade salarial, e que a gente tem visto que muitas empresas ainda estão cometendo o erro e o risco de ter terem salários desiguais com homens e mulheres ocupando o mesmo cargo. Assim, não são poucos os números, a gente tem visto que ainda tem tido isso de forma recorrente. Então, eu acredito que todos os fatores juntos, eles vão, de fato, mitigar risco e vão impulsionar essa agenda de uma forma mais efetiva e também trazendo toda essa parte de proteção de ativos, de proteção de estrutura mesmo, pensando num critério mais social, de sociedade mesmo. Acho que é um bom direcionador aqui. É verdade. E eu queria também complementar aqui, que você vai falando e a mente, né? A mente não para. Abrem caixinhas, né, Camila? Vão abrindo caixinhas. Mas eu também vejo o papel das ONGs, né, da sociedade civil, como precisam, inclusive, abrir mais as portas para colocar as pessoas mais em contato com a pauta, preparar as comunidades, encontrar caminhos, porque eu acho que a sociedade civil ela tem uma agilidade de ação, né, de movimento muito poderosa em relação a isso, então também quero destacar isso. E nós... Você me permite, claro. Desculpa, Camila, se você me permite fazer um complemento, você tocou num papel muito importante, que são as OSCs. E eu não poderia deixar de mencionar brevemente que eu lidero uma, como você sabe, nós nos conhecemos através dela, inclusive, que é o Instituto Elas, que iniciou como um hub mesmo, Elas no ESG, e que recentemente a gente fez essa alteração para o Instituto Elas, pautado exatamente na questão de gênero e de impulsionar mulheres, no sentido de trazer 3 grandes pilares, que é o da comunicação, da independência financeira e tecnologia. Mas eu acho que um ponto fundamental que você traz no aspecto amplo das OSCs e o papel fundamental que negócios sociais têm na nossa sociedade, né, é a questão da maturidade. Eu acho que você trouxe um ponto importante e relevante, que eu acho que eles têm, as OSCs têm um papel fundamental, mas também tem que correr atrás de se estruturar de uma forma melhor, através de uma governança, por exemplo, melhor, através de uma transparência melhor, que vai direcionar um caminho, inclusive de ampliação do seu impacto, do seu propósito, que eu acho que é isso que as OSCs devem buscar. E você tem inúmeras iniciativas, não só a própria PUC Angels, que apoia startups, enfim, diversas estruturas, mas falando de OSCs especificamente, a própria Engaja Brasil, que também é uma iniciativa que tem apoiado nessa maturidade, nessa construção de maturidade para OSCs, com esse olhar de mitigação de riscos, né, e de amadurecimento na parte de gestão de riscos, na parte de ESG, enfim, eu acho que a gente tem bons caminhos, é o que você falou, às vezes não na velocidade que companhias grandes, por exemplo, têm, mas eu acho que existe um movimento, eu acho que a gente já consegue identificar esse movimento, né? Essa busca por essa melhoria de fato, concreta. Exatamente, e eu tenho me envolvido com ONGs locais, enfim, e eu vejo exatamente esse gap de organização estrutural, ainda com focos ainda em ações pontuais, né? Ou não consegue ainda estruturar um contato mais forte com o próprio rede de empresas que elas têm contato. Então, assim, falta realmente um olhar diferenciado para isso dentro das ONGs, para que a gente realmente leve essa pauta como uma oportunidade, inclusive, de desenvolvimento de soluções envolvendo jovens, envolvendo as mulheres, que a gente consiga trazer soluções e que trabalhe a mitigação de riscos envolvendo essa sociedade, essa comunidade como um todo. Que esse convite também, esse despertar. E as startups também, né?
que você faça, é importante você considerar no seu plano de negócio a pauta climática, os riscos associados a isso e como você pode gerar impacto para essa pauta, para esse desenvolvimento ser amplificado, né, no nosso país também. Uhum. E, Mari, muito obrigada pela sua presença aqui, né? A gente está encerrando aqui nossa conversa, mas antes de encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para jovens mulheres que querem atuar na agenda climática. O que você deixa aqui de mensagem para elas? Bom, mulheres, primeira coisa, o seu lugar ele já existe. Talvez ainda não tenha o seu nome na porta, mas cabe a vocês colocar o nome de vocês nessa porta. Eu comecei minha trajetória em um escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia, né, em São Paulo, atendendo basicamente construtoras e empresas do varejo. E não havia, naquela época, né, um caminho óbvio entre aquilo que eu vivenciava e chegar, por exemplo, ao conselho do CONAMA, a ser palestrante numa COP30, ou, enfim, estruturar todo o diálogo que é feito de uma forma nacional e internacional, por exemplo, na Aliança da Soja Sustentável. Não era óbvio, não era um caminho óbvio, mas o caminho ele foi sendo construído por uma combinação de curiosidade, de propósito e também de coragem, de ocupar os espaços onde eu sempre fui minoria, sempre atuei em setores majoritariamente masculinos. Então, para jovens, principalmente, que estão aqui nos assistindo e que querem atuar na agenda climática, primeira coisa, dominem os números. O clima, ele não pode ser desassociado, por exemplo, das questões de finanças, porque senão você não consegue chegar à tua iniciativa, à tua gestão, não consegue chegar, por exemplo, numa sala de conselho ou numa sala de alta administração. Aprendam também, mulheres, a falar a linguagem do risco, do retorno, do capital, porque é nessa linguagem que as decisões elas vão ser tomadas. E vocês precisam ocupar esse espaço, estar nessa conversa decisória. Construam uma rede. Acho que esse é um ponto fundamental. A gente precisa, né, nós seres humanos, nós precisamos de rede de apoio, né? Então construam essa rede. O Instituto Elas, que eu sou cofundadora, ele existe exatamente para isso, para que nenhuma mulher ela precise navegar de fato sozinha por esse caminho, que é um caminho com muitos desafios. Então a gente criou exatamente para que as mulheres não precisem navegar sozinhas, né? Adoraria que há 20 anos atrás, quando eu comecei na área de sustentabilidade de uma forma assim muito genuína e de forma muito pioneira, eu adoraria que tivessem iniciativas como o Instituto Elas ou outras tantas que pudessem, de fato, ter esse apoio, essa troca. Uma rede de mulheres, ela não funciona só para ter apoio emocional. Ela funciona, de fato, para ter esse acesso a oportunidades, a conhecimento e para, inclusive, pensar numa estruturação de carreira que vai, um dia, ter o seu assento numa cadeira de conselho, numa cadeira de comitê ou numa cadeira de liderança de fato com um poder decisório. Então, acredito que toda essa construção precisa ser feita e acredito que, por fim, não espera estar pronta, tá? Não esperem por isso, assim, preciso de fato estar pronta. Não, o sistema, né, o sistema mesmo, ele nunca vai dizer que você está pronta. Então, ocupe o seu espaço, aprenda fazendo, aprenda na prática e, principalmente, leve outras mulheres com você. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença, não só para a sua carreira, mas também para todo um contexto social necessário que nós precisamos, de fato, impulsionar toda essa questão da diversidade, toda a pauta de mulheres aí para, de fato, ocuparem os espaços. Maravilhosa, adorei. E é isso, né? A mulher tem essa capacidade de transformar, é natural. Então, assim, apostem nisso. Se seu coraçãozinho te chama para essa demanda, faça, se conecte
que portas se abrirão, com certeza. Obrigada, Mariana, pela generosidade de estar aqui, por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente hoje. Foi incrível. E se tem uma mensagem que fica hoje muito clara, é que a crise climática não é apenas sobre o planeta, né? É sobre justiça, acesso e principalmente decisão, gente. Talvez o maior erro que ainda cometemos é tratar impacto como algo que precisa apenas ser medido. E na verdade ele precisa ser direcionado. A gente precisa partir de alguma coisa. E no fim não basta saber o que está acontecendo. A gente precisa decidir o que fazer com isso e para quem. Então vamos agir, vamos sair dessa apatia. Chega de ver tantos casos acontecendo, né, de acidentes climáticos, riscos climáticos acontecendo, fatalidades acontecendo e nada mudar. E então, muito obrigada por vocês que estão nos acompanhando até aqui. Deixe também suas contribuições nos comentários, nos conte como você tem visto a pauta climática na sua empresa, na sua cidade, no seu bairro, na ONG que você gosta de acompanhar. E deixa aqui, vamos colaborar com esse debate para a gente poder ampliar cada vez mais a visão e as ações que a gente precisa tomar frente a algo tão urgente, tá bom? E até o próximo episódio. Estamos acabando a nossa série Mulheres. Tchau, gente. Até mais. Obrigada.